Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos começar então o nosso encontro, né, de atividade síncrona da disciplina de urgência e emergência, de hoje, né, de 21 de setembro. Então, o objetivo hoje é a gente, né, fazer uma discussão a respeito dos assuntos que vocês viram, né, e que foram trabalhados no tópico 4, né, e que se refere aí, né, à assistência de enfermagem, né, intubação endotraqueal, os distúrbios glicêmicos, assistência aí aos diferentes tipos de trauma, né, seja crânioencefálico, raquimedular, trauma torácico e de extremidades. Bom, o vídeo, começando então do primeiro... antes os recadinhos, né? No Moodle, então, o que nós temos... peraí. Cadê Moodle, gente? Perdi aqui. Bom, então, vocês viram que eu adicionei somente hoje, tá? O questionário do tópico 4, né? Para vocês fazerem. Então, ele vai valer com uma semana, né? Então, vocês terão até a próxima segunda-feira, tá? Para responder o questionário do tópico 4. Importante, porque esse tópico 4, como é o que ele tem mais conteúdo, é o questionário que vale mais. Ele está valendo 30 pontos, tá? 15 questões, 2 pontos cada questão, 30 pontos. Tá? Então, muita atenção, né, na realização do questionário do tópico 4, tá? Então, vocês terão até segunda-feira, dia 28 de setembro, às 23h55 para responder, tá? Vou, mais uma vez, a exemplo da aula passada, chamar a atenção aqui para vocês marcarem, né, aí as atividades que vocês estão realizando, tá? Então, sempre, cada atividade, olha, igual que da Daiane, né, acredito eu que ela já tenha feito mais. Mas você não clicou no quadradinho, né, lá do lado, no canto superior direito da atividade. Tem que ir clicando nesses quadradinhos para indicar que você já concluiu a atividade, tá? Para mim ter uma noção, realmente, de como vocês estão fazendo as atividades, tá? Então, por favor, façam isso. Bom, uma outra questão também a gente tá, né, nós estamos trabalhando os assuntos com vocês, né? Vocês estão lendo em casa, tá estudando, no momento de fazer as questões, né? A gente não está tendo essa questão, assim, de, né, que se está fazendo com consulta, sem consulta. Então, a minha forma de pensamento, assim, eu falei com vocês bem no início, né? Tentem, né, realizar as atividades de forma sem consultar, primeiramente, né? Então, não consulta, tenta fazer sem, só baseado na leitura que você fez, tá? Para depois, né? Enfim, tá com dúvida, aí você vai ler, tira a dúvida e tudo, tá? Por favor, não peguem do colega, né? Então, por quê? Claro que as questões, elas trocam de lugar, né, em tudo, mas uma coisa que eu observo, assim, eu tenho controle de quanto tempo cada um gasta para responder as tentativas. Então, vocês estão tendo 3 tentativas. Então, tem gente que faz 10 questões em 1 minuto. Gente, 10 questões em 1 minuto não dá nem para ler o texto direito, né? Eu fico desconfiado, né, como que está sendo feita essas questões de 10 questões em 1 minuto, tá? Então, fiquem atentos a essa questão, né? Então, tentem, eu acho que esse momento do ensino remoto, eles exigem mais de vocês também, né? Mas, lealdade mesmo nessa questão das leituras e do estudo, tá? Não está proibido, né? Porque eu não estou na casa de vocês, vendo se vocês estão consultando ou não. Mas eu peço um pouquinho, né, de lealdade com cada um de vocês mesmo, né? Na hora de fazer as questões. Tentem fazer o máximo sem consulta, né? Não deu conta, né? Aí sim, faça uma consulta depois, enfim, tá bom? Então,
Até mesmo porque, né, essa questão da consulta, não sei se vocês perceberam, né? Se você erra, ó, tem 10 questões, né? Você erra uma questão das 10, né? A próxima tentativa, aquela questão não vai valer inteiro, né? Você perde 33% na próxima tentativa, tá? Então, é uma forma também de ver, olha, você pode até consultar, mas enfim, né? Então, tentem não fazer, né, com consulta e tentem fazer sozinhos, tá bom? Deixa eu ver se entrou mais gente aqui. Priscila Alves. Thalita Vanilda da Vitória. Luana Luiz Fernando. João Bosco. Daiane Carolina Rodrigues. Ana Lara. Bom. Para quem não fez ainda o bulário lá, né? O bulário vale até dia 30 de setembro, viu? Então, quem ainda não fez, por favor, façam até o dia 30 de setembro. Né? A partir do dia 30 de setembro, ele fecha e não vai ser possível mais inserção de dados. Vocês ainda não estão visualizando tudo, porque eu ainda não aprovei todas as informações que vocês me enviaram, tá? Então, eu vou fazer isso agora, a partir dessa semana, aí vocês vão começar a visualizar de todos os estudantes, né? Todos os medicamentos, todos os estudantes. Tá? Mas vocês têm até, então, dia 30 de setembro para fazer o bulário, né? Que é a base de dados aqui, ó, né? Lá do tópico 2. Aqui, ó, tópico 2, a base de dados de medicamentos, certo? Então, ó, até antes de 30 de setembro, às 23h55, tá? Então, por favor, a quem não fez, façam, tá? Bom, o tópico 4, como eu disse, né, é o que a gente vai trabalhar, né? Intubação, emergências glicêmicas, traumatismo crânioencefálico, né? E os outros traumas. Raque medular, torácico e abdominopélvico. O questionário já está disponível, vai ficar disponível até a semana que vem, como eu já disse, às 23h55. E eu já comecei, então, aqui a pôr as do tópico 5, que é dessa semana até a semana que vem, tá? Assim que o questionário, todas as atividades estiverem prontas, eu já vou colocar o questionário e vou seguir o mesmo padrão de dando uma semana para vocês responderem, tá certo? Bom, então vamos aqui. Não, vamos lá na primeira que é... Assistência de enfermagem na intubação endotraqueal. Que é o vídeo, né, que foi disponibilizado, então, lá no Moodle, na plataforma Moodle. O vídeo, né, vejo que, assim, ele está bem ilustrado e com as definições bem claras em relação às atribuições da equipe de enfermagem na intubação endotraqueal, mas quero fazer alguns destaques, né, que são importantes quando nós estamos atuando na unidade, né, na sala de emergência do PS, né, na urgência e emergência. Bom, quando a gente fala de intubação endotraqueal, nós estamos falando de uma assistência a um paciente de suporte avançado de vida, né? Lembrem que quando vocês fizeram aquela disciplina de primeiros socorros, né? Lá em primeiros socorros, fora do ambiente hospitalar, nós falamos em suporte básico de vida, tá? Porque lá você vai atender uma vítima, vai fazer as ações que você deve e pode fazer, né? Mas fora do ambiente hospitalar. Dentro do ambiente hospitalar, existe um suporte básico de vida? Existe também. A exemplo, um paciente que está sob seus cuidados, você identifica que ele está fazendo uma parada cardiorrespiratória. Até a equipe médica chegar, ou o restante da equipe do setor chegar até você pode ir fazendo compressões torácicas, né? Você pode ir fazendo insuflação com o sistema bolsa-válvula-máscara, tá? Esta ação sem procedimentos invasivos, a gente considera como suporte básico de vida,
A partir do momento em que começou um atendimento com procedimentos invasivos, punção venosa, a instalação de via aérea artificial, desfibrilação, né, no hospital, claro que a gente tem a desfibrilação também fora do ambiente hospitalar, né, mas começou-se a ação, né, dentro do ambiente hospitalar e com procedimentos mais invasivos, nós estamos falando de suporte avançado de vida, tá? Então, a intubação endotraqueal ou intubação, ou intubação, vocês viram que essa palavra, né, as duas estão corretas de serem usadas. Posso usar tanto intubação quanto entubação. Essa ação, então, ela faz parte do suporte avançado de vida, tá? A equipe de enfermagem tem um papel muito importante, né? Principalmente lá na sala de emergência, né? Por quê? Primeiro, é na organização de todos os materiais. Então, todos os materiais que são necessários para o procedimento de intubação endotraqueal, eles têm que estar prontos e funcionantes, né? Então, o tubo endotraqueal, seringas, né? As luvas, fio guia, medicação de sedação, luva de procedimento, óculos, máscara, né? Equipamento de proteção individual, né? Luva, óculos, máscara, enfim, todos os equipamentos e materiais que a gente precisa nesse momento têm que estar prontos para uso. E a equipe de enfermagem que tem essa responsabilidade de deixar ali, né, o carrinho de emergência sempre preparado, tá? Com todos esses materiais. O laringoscópio, claro, né, é um equipamento de extrema importância a ser usado nesse momento, e ele tem que estar funcionante. Então, né, o cabo, né, que é onde a gente coloca as pilhas. Então, as pilhas têm que estar carregadas e a lâmina, seja a lâmina curva ou a lâmina reta, tá? Com a luz, na pontinha da lâmina a gente tem uma luz, né? A luz tem que estar funcionante, porque a luz vai servir para o médico, ou né, o profissional que for fazer a intubação endotraqueal, visualizar lá a laringe e poder, né, introduzir o tubo endotraqueal lá na traqueia, certo? Responsabilidades, então, nesse momento, pré-intubação, é a preparação de todo o medicamento. Durante pré-intubação, ainda pré-intubação, posicionamento do paciente, né? Então, decúbito dorsal horizontal, tá? Com uma hiperextensão do pescoço, né? Hiperextensão cervical, né? Hiperextensão do pescoço e coxim embaixo, né? Ou sob os ombros, tá? Porque esta posição aqui, né? Vai fazer um alinhamento maior, né? Da boca, faringe, laringe, e o médico vai conseguir visualizar melhor, né? O orifício lá da traqueia, tá? Bom, posicionado, então, materiais prontos, posicionado o paciente, não estou passando aula, João, é só fala mesmo. Então, posicionado o paciente, né? Aí o profissional vai realizar o procedimento propriamente dito, né? Então, é sempre, né, o médico, né, que geralmente faz a intubação, pode outro profissional de saúde fazê-lo? Olha, no Brasil a gente não tem legislação, né, que denote competência a outro profissional para fazer a intubação, tá? Então, né, a gente tem o profissional médico com essa responsabilidade, tá? Então, ele vai fazer a intubação, importante, né? Se o paciente tiver prótese, nesse momento, retirar as próteses, tá? Porque senão ela pode quebrar com o laringoscópio, né? Mas como que a gente vê? Olha, no momento em que, né, a equipe está organizando o paciente, tá? Sempre tem que ter uma pessoa que vai fazer, né? Eleva lábio superior, né? E faz, né, um toque aqui, né, na gengiva, claro, né? É visível, né, quando o paciente tem ali a prótese. Então, é recomendado que se tire essa prótese, né? E como todo bem que é do paciente e que chega com ele na unidade de emergência,
Essa prótese tem que ser acondicionada adequadamente, guardada e identificada para que não haja perda dessa prótese. Tá? Porque a equipe de enfermagem pode ser responsabilizada, ou a equipe de saúde naquele momento do atendimento, ela pode ser responsabilizada por materiais, né, que o paciente estava portando, né, seja seus documentos, celular, dinheiro, enfim, prótese, relógio, né, adornos quaisquer que for, né, que o paciente chegou até o ambiente hospitalar e não foram guardados e localizados após. Então, a gente tem que ter cuidado, né, nesse momento de retirada desses pertences, tá? Então, sempre fazendo a identificação e o registro de quais os bens que esse paciente teve, ou, no caso, né, a prótese que esse paciente tem que deu entrada ali na sala de emergência. Bom, então o médico vai fazer o procedimento, né? É indicado o médico utilizar a luva estéreo, né? Porque ele vai pegar no tubo que é estéreo, né? Para fazer a inserção. Antes, né, de fazer essa inserção, né, tem que fazer o teste do balonete para ver se o balonete do tubo não está furado, né, como vocês viram no vídeo. Estou contando que todos tenham visto o vídeo, né? Então, testar o balonete para ver se o balonete não está furado e aí, né, com a seringa de 10 ou seringa de 20, tá? Vai inflar o balonete, né? Aperta, o tubo ainda está dentro da embalagem, tá? Eu só abri na parte superior, tirei o cuff para fora, conecto a seringa, tá? E aí vou inflar o balonete e fazer um teste, apertar por sobre a embalagem do tubo. O tubo está dentro da embalagem. Eu não posso contaminar o tubo. Eu estou com luva de procedimento. Inflo, testo, não está furado, desinsuflo, né, o balonete, aí sim entrego para o médico pegar com a luva estéreo. Ele vai pegar então o tubo com a luva estéreo, tá? Uma mão dele aqui já está, né, com o laringoscópio abrindo lá né, a boca do paciente e para ele visualizar a laringe. A outra mão que está com o tubo estéreo, ele vai introduzir o tubo lá na via aérea do paciente. Introduziu, infla tubo, infla o balonete novamente, para o balonete ficar posicionado ali na traqueia e permitir, então, que somente haja uma forma, né, de passagem de ar ali pela traqueia, que é dentro do tubo. Então, o balonete, ele serve para o quê? Para impedir que o ar ou secreções passem entre o tubo e a parede da traqueia, tá? Então, o ar só pode passar, ou só deve passar dentro do tubo, tá? E não ao redor do tubo, né? Então, por isso que o balonete serve. Bom, nesse momento também, né, antes de fixar o tubo no paciente, né, com o cordonê, né, com o cardaço, faz o teste, né, conecta então o sistema bolsa-válvula-máscara no tubo endotraqueal, né, e faz o teste da ventilação e ausculta pulmonar. Por quê? Pode ocorrer, nesse momento, a introdução, né, em demasia do tubo e o tubo ficar seletivo, tá? Ele insuflar só um pulmão. Tá? Então, por esta razão, né, sempre a gente deve ouvir, né, fazer a ausculta pulmonar nesse momento. Já respondo, Elisângela. Bom, então aí colocou o seu tubo, tá? Onde que eu estava? Perdi. Insuflou o balonete. Ah, sim. Fez o teste da ausculta pulmonar, né? Ausculta pulmão direito e pulmão esquerdo. Estão os dois insuflando, né? E com os murmúrios vesiculares presentes, né? Quer dizer, está entrando ar no pulmão? Nos dois? Ok, pode fazer a fixação com o cardaço. Ah, ou não. Não, só está o pulmão direito com som. O esquerdo não está. Quer dizer, o tubo entrou, né? Foi inserido muito. Então, ele tem que ser tracionado, né? O médico, então, vai posicionar novamente. É só o quê? Desinsuflar o balonete, traciona um pouco o tubo, insufla o balonete novamente e faz novamente o teste de ausculta, tá? Aí, tubo posicionado, tá? Fixação com cardaço.
Tá? E aí, a partir desse momento, né, fixou com o cardaço, tubo bem fixado, anotar, né, o valor ali onde foi a fixação do tubo, né? Ah, tá no 25, né? 25. Então, anotar a marca na fixação do tubo, tá? E, é claro, a conexão com o ventilador, é óbvio que já pode ser feita aí a partir do momento em que você já fixou o tubo, tá? Aí coloca a fixação. Desculpa, coloca o ventilador, tá? Bom, a máscara laríngea, a gente pode ter modelos, até, e aí isso eu esqueci de comentar, o tubo, a gente tem tubo com balonete e tubo sem balonete, tá? A máscara laríngea, ela tem um sistema que ele insufla as laterais dela, né, para ela realmente cobrir, né, toda a entrada ali, né, toda a laringe e a entrada da traqueia, tá? Então, quando ela vai ser introduzida, ela está assim, esvaziada, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês verem. Aqui, ó. Então, quando ela vai ser introduzida, essa parte aqui, ó, ela vai estar vazia, tá? Tanto que também, olha, tem o cuff também, ó. Cuff, onde eu vou conectar a seringa para insuflar essa região aqui, ó. Tá? Então, ela vai ser inserida desinsuflada e depois a gente vai insuflar quando estiver na posição, só para ela, né, armar, né, e deixar e pegar bem ali sobre, né, a traqueia, certo? Comentando, tem tubos com e sem balonete também, tá? Geralmente, em pacientes neonatais, tá? A gente não tem tubo, o tubo é sem o balonete, tá? O tubo endotraqueal é sem balonete. Por quê? Porque a traqueinha dos neonatos, né, recém-nascidos, né, neonatos, enfim, ela é muito, como eu vou dizer, ela é muito maleável, ela é muito molinha, tá? Então, o tubo, né, sem o balonete, já proporciona a insuflação correta do pulmãozinho ali do neonato. Tá? Então, por essa razão, não tem balonete nos tubos de neonatos e alguns pediátricos. Tá? Bom, dúvidas ou perguntas de intubação? Na parte de UTI, a gente vai ver depois o processo de extubação, tá? E aí, a extubação muitas vezes é feita de rotina, né? Dentro da unidade, com a fisioterapia, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem presentes ali, o médico também, claro, mas hoje acaba, pelo menos na terapia intensiva, está sendo uma rotina muito grande do enfermeiro, o técnico e o fisioterapeuta, tá? Fazer o processo de extubação do paciente. Aí essa parte a gente vê na terapia intensiva. Os escapes de O2 no tubo, Caroline, geralmente ocorrem por o balonete não estar eficazmente insuflado. Lá no vídeo, né, a gente tem, ele fala lá do cufômetro. O cufômetro, né, é um aparelho que serve para medirmos aqui, ó, esse aqui é um cufômetro, tá? É um aparelho que serve para medir a pressão dentro do balonete, tá? A pressão ali dentro do cuff. Tem que ficar de 20 a 30 centímetros de água, tá? Então, se o balonete ele está abaixo de 20,
ele não está fechando a traqueia eficazmente. Então, o ar está passando entre a traqueia e o tubo. E aí vai dar escape de ar. Ou o balonete está furado. Tá? Bom, como que a gente vai discutir, ver uma coisa da outra? Primeiro, pega o cufômetro, veja a pressão dentro do cuff. Seringa, né, ou aqui o cufômetro, né, ele tem aqui a peninha, né, que vai servir para você insuflar para chegar na pressão ideal. Tá? Lá na UTI, o modelo do cufômetro lá é esse aqui. Ó. Tá? Bom, tá de 20 a 30, então a pressão ideal não vai ter vazamento. Se está menos, pode ocorrer os vazamentos. Se está muito acima de 30, aí a gente pode prejudicial para o paciente. Por quê? Se o balonete está muito insuflado, ele está apertando muito a traqueia. Né? E o que ocorre quando a gente tem pressão repetitiva e constante numa determinada área do nosso corpo? Pode se formar uma úlcera ali. Só que uma úlcera dentro da traqueia pela pressão excessiva do cuff. Então, do balonete, desculpa. Então, por essa razão, a gente tem que controlar bem a pressão do cuff, 20 a 30. Tá? Escape de ar, tá? O balonete não está insuflado adequadamente, então eu posso insuflar até chegar a 20. Se ele não está pegando a pressão, quer dizer que está furado. Está furado, tem que trocar o tubo. Thaís, ainda não sabemos, porque ainda não sabemos como será 2021, né? Se presencial, se remoto, tá? Então, até então, né? Eu aguardo com muita ansiedade para que seja presencial, tá? Mas, enfim, são ainda questões que a gente ainda tem que aguardar, tá bom? Para saber como vai ser o próximo módulo, né? O módulo na questão do próximo ano, na verdade, né? Bom, então, cufômetro. Ok. Bom. Distúrbios glicêmicos ou emergências glicêmicas. Bom, em emergências glicêmicas, quero fazer então alguns destaques do texto que vocês leram, né? Leram. Bom, primeiro, né? Olha, as emergências glicêmicas mais frequentes são ou a hiperglicemia ou a hipoglicemia. Tá? Então, é somente essas duas emergências glicêmicas, ou hipo ou hiper. Ah, tá, mas quando o paciente está em hiperglicemia, é decorrente de quê? Então, muitas vezes estão associadas, né, a paciente já diagnosticado com diabetes mellitus, né, diabetes mellitus, mas é um paciente que está desenvolvendo, né, a cetoacidose diabética ou o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Tá, ok, beleza, mas o que é isso, né? Quando a gente fala de hiperglicemia, a gente está falando de glicemia acima dos níveis normais. Tá, mas eu posso ter uma hiperglicemia de 120, né, miligramas por decilitro. Estou numa emergência glicêmica? Não. Eu estou mantendo o valor glicêmico acima do normal. E aí a gente tem diversos fatores. Então talvez eu acabei de comer agora, né? E estou com esse pico hiperglicêmico, mas é normal. Aí a necessidade, né, de a glicemia ao acaso, que é essa aqui, sem jejum, né? Ela tem que estar até 200, tá? Que a glicemia ao acaso, acima de 200 miligramas por decilitro, já existe uma suspeita e é indicativo da gente orientar essa pessoa a um acompanhamento mais criterioso de sua glicemia. Aqui, no caso, são valores muito superiores, né? Então, a cetoacidose diabética, né? Por que ela ocorre? Né? Porque ocorre a redução, né, efetiva da concentração de insulina, né? E também né, a liberação excessiva de hormônios contrarreguladores aí, né, da insulina.
Qual que é um critério diagnóstico? Então, a glicemia, né, acima, né, maior ou igual a 250 miligramas por decilitro. A acidose metabólica, que essa questão também de acidose metabólica é assunto que nós vamos ver em UTI, tá? Mas de uma forma rápida, né? Quando então uma referência, né? Aí é o pH sanguíneo, né? Então, quando o pH sanguíneo ele fica abaixo de 7,35, 7,30, né? 7,35. Qual que é o pH normal do nosso sangue? É de 7,35 a 7,45. Então, se o corpo mantém um pH, né, menor que 7,35, né, ele pode ser diagnosticado com acidose metabólica, tá? Bicarbonato, tá? Menor ou igual a 15 miliequivalentes por litro. Tá? Bom, então isso daí são critérios técnicos, né, de exames, né, de valor de glicemia, se o paciente está em acidose, quer dizer, eu preciso de exame sanguíneo para ver a quantidade de bicarbonato, ok, tá? Então, aí eu tenho o diagnóstico de cetoacidose diabética, tá? Ah, nós vamos fazer esse diagnóstico? Não, isso aqui é só para vocês entenderem. A competência é do diagnóstico ao médico, tá? Mas é só para vocês entenderem que a cetoacidose diabética vai ser levada em consideração o quê? O valor de glicemia, se o paciente está em acidose metabólica ou não, e o valor de bicarbonato, tá? Claro, e também graus de cetonemia. O que é isso, cetonemia? É corpos cetônicos no sangue, tá? Que são produzidos por valores excessivos, né, de glicose circulante também, tá? Bom, e no caso fugiu o nome aqui agora. Estado hiperglicêmico hiperosmolar, que é o HH aqui, né? A glicemia, tá? Ela já fica maior que 600 miligramas, tá? Por decilitro. Uma osmolaridade, quer dizer, uma concentração né, sérica, tá? Então, ali no sangue, maior que 320. E o bicarbonato, geralmente, ele está maior que 15. Tá? Então, essa vai ser a diferença. Então, olha, em níveis glicêmicos, né, então o estado hiperglicêmico e hiperosmolar, ele é em níveis glicêmicos mais grave, porque o paciente está com a glicemia acima de 600, tá? Uma concentração sanguínea alta, tá? E o bicarbonato também muito elevado. Tá? Então, ele é um estado mais grave, se nós pudermos assim classificá-lo, ele é um estado mais grave do que a cetoacidose diabética. Tá? Mas ambas devem ser tratadas como uma emergência glicêmica. Tá? Bom, quais são as manifestações, então, clínicas da hiperglicemia, né? Então, a poliúria, né? Então, aumento excessivo da diurese, a polidipsia, que é sede, tá? E perda de peso, tá? Também, aqui eu acho que até o texto, ele até esqueceu, porque eu posso também ter a polifagia, né? Que é aumento da vontade de comer, tá? Então, são os 4 P's. Poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, tá? Bom, esses mais importantes e mais comuns, né? Mas também, né, esse paciente possa ter, né, mais tarde, sintomas neurológicos como a letargia, né? Então, a lentidão nos seus processos de pensamento, tá? Sinais focais, né, e obnubilação. Nossa, trava-língua. Esse nome, esse termo, ele se refere a processos de lentidão de pensamento, sensoriais, tá? Diminuição da dificuldade de concentração, tá? Não consegue evocar memória, tá? Então, o paciente ele fica com maior dificuldade na sua interação ali com as pessoas que estão atendendo, tá? Então,
se nesse momento a gente faz perguntas para esse paciente, ele não consegue responder, ou ele responde lentamente, ele não consegue fazer junção de informações, tá? Bom, e aqui a gente tem a diferenciação, né, do estado hiperglicêmico hiperosmolar e da cetoacidose diabética, tá? Então, frequência, né? Então, a cetoacidose, né, em menores de 40, o estado hiperglicêmico, né, em maiores de 40. Usualmente, né, o estado hiperglicêmico é no paciente diabético tipo 2, a cetoacidose é no diabético tipo 1. Os sintomas neurológicos são muito comuns no estado, né, hiperglicêmico, na cetoacidose são raros, tá? A glicemia, né, então aqui, olha, de 600 a 2.400 de glicemia. Gente, imagina uma glicemia de 2.000, você já, na verdade, nem é possível ser identificado no aparelho de glicemia normal, vai dar HI, tá? HI, aí, para você saber que valor que é, a gente tem que ler o manual do aparelho. Por quê? Porque alguns aparelhos, HI é acima de 600, em outros, HI é acima de 450, tá? Então, o aparelho de glicemia capilar, ele pode até nem captar a informação real, né, do valor da glicemia. Vai dar a informação HI, tá? Quer dizer, está acima do valor que é medível pelo aparelho de glicemia capilar, tá? Para a gente saber qual que é a referência, aí a gente teria que ver o modelo do aparelho para ver qual é o valor referência de HI para aquele modelo. Na cetoacidose, de 250 a 280, tá? Cetonúria, né, o estado hiperglicêmico quase não ocorre, né, uma cruz, né, e aqui mais de 3 cruzes, né? Bom, aqui outras informações. Então, a avaliação inicial desses pacientes, né, com crise hiperglicêmica vai incluir, né, a anamnese, né, o exame físico focado na função cardiorrespiratória, grau da desidratação, o estado mental que ele apresenta, né, e a investigação de possíveis fatores que levaram, né, ao desenvolvimento dessa emergência glicêmica. Mais comuns, né, são infecção, né, seja pneumonia, infecção urinária, tá? Ou também, né, o uso inadequado ou a descontinuação da terapia insulínica. Então, aquele paciente que faz uso, não tomou, esqueceu de tomar, ou ele usou, né, esqueceu de tomar de manhã, ele tomou dose dobrada à tarde, aí fez um pico, né, hipoglicêmico, que pode ocorrer, né? Enfim, tá? Os exames laboratoriais, condutas. Então, os principais objetivos aí, né, na emergência hiperglicêmica, restaurar o volume circulatório, por quê? Poliúria, né? Então, o paciente pode desidratar, tá? Então, restaurar o volume circulatório, restaurar a perfusão tecidual. Como que a gente vê perfusão tecidual? Olha, nisso aqui, cadê a câmera? Aqui, ó. Você aperta leito, né? Leito ungueal, vai ficar branco, oxi, né? E depois, rapidamente, a hora que você tira a pressão, vai ficar vermelhinho novamente, né? Então, isso daqui a gente marca perfusão tecidual, como que tá? O correto é esse enchimento rápido, né? Rapidamente retorna a coloração avermelhada, né? Se demorar ali mais de 3, 5 segundos para isso, né, a perfusão tecidual está diminuída, tá? Por quê? Porque o paciente está desidratado, tá? A regulação gradual da glicemia, né, para o seu retorno normal, né, de forma gradual. E, claro, com isso, a osmolaridade plasmática vai se normalizar. E a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, que é, como eu disse, a acidose metabólica, que eu comentei. Então, a acidose metabólica ela é classificada como um distúrbio hidroeletrolítico. Então, a gente tem acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória e alcalose respiratória. São distúrbios hidroeletrolíticos, tá? E isso tem que ser corrigido de forma adequada. Como eu disse, né, nessa parte de distúrbios hidroeletrolíticos, a gente vai ver em terapia intensiva,
tá? E distúrbio ácido básico, também que faz parte do controle, né, dos distúrbios hidroeletrolíticos. Bom, o manejo, né, desse paciente vai iniciar com a estabilização, né, com a via aérea, né, a mesma, ou CAB, né, a circulação, respiração, abertura de via aérea, obtenção de acesso venoso calibroso, né, a monitorização, a solicitação de exames aí, né, a realização da glicemia já né, rapidamente para esse paciente, né, e, claro, os exames laboratoriais que aí o médico vai fazer a solicitação, né, como, claro, glicemia também, central, ou pH venoso, todos os eletrólitos, né, para fazer o diagnóstico aí dos distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Bom, e o primeiro passo vai ser reposição de fluidos, né, então, a hidratar o paciente, a correção de níveis de potássio, tá, que podem ocorrer também nesse momento, a insulina, o bicarbonato, que pode estar alterado, tá? Ok, bom, então toda essa terapêutica vai ser implementada para o paciente. Muitas vezes o que vai chegar é até a gente, na equipe, né, com o médico prescrevendo o bicarbonato para ser administrado, né, a insulina propriamente dita, né, a correção de potássio com a solução polarizante. Não sei se alguém já ouviu isso, principalmente as meninas que estão na UTI. Né, falar, vai ser infundida a solução polarizante, né, para correção de potássio, tá? Bom, e a hipoglicemia? A hipoglicemia, então, né, quando a concentração de glicose vai estar abaixo do normal, tá? Com ou sem sintomas aí ao indivíduo, né? Esses sintomas, eles são muito inespecíficos de hipoglicemia, porque eu posso confundir com outra coisa, eu posso confundir com a hipotensão, né? Por quê? Porque pode ter tremor, palpitação, sudorese, fome, né? Aparesia, né? Que é a sensação de formigamento, tá? Ou sintomas neurológicos, né? A alteração de processos de sensibilidade, né? Distúrbio de comportamento, anormalidades psicomotoras, convulsão e coma. Mas aqui já são muito raros esses sintomas neuroglicopênicos, né? Então já são mais raros de ocorrer, né? Então, para pacientes realmente que estão com um nível glicêmico muito baixo e por um período muito prolongado, tá? Então, a investigação, né, da hipoglicemia, olha, a principal, né, etiologia mais comum, né, da hipoglicemia é o uso de fármacos, principalmente a insulina. Então quer dizer, quem desenvolve mais hipoglicemia são indivíduos que já fazem uso da insulina, então diabetes tipo 1, né? Então, em alguma razão, esse indivíduo ele ou fez um uso ou não se alimentou adequadamente, né? Ou usou a insulina inadequadamente e levou esse indivíduo a um pico hipoglicêmico, tá? Então, a causa mais comum da hipoglicemia é o uso da própria insulina, tá? E também, que ele fala aqui, né, com o uso de secretagogos, né, de insulina. Secretagogos são substâncias que estimulam a produção da própria insulina, tá? Então, o indivíduo está usando a insulina ou substâncias que estimulam a produção de insulina. Então, essas são as causas mais comuns, né, de hipoglicemia, tá? Metformina, né, ou outros medicamentos, né, que auxiliam ou estimulam, né, o uso, o consumo da glicose, não causam hipoglicemia, tá? Isso, glicemia de 32, nossa senhora, né? Então, dependendo do período que esse paciente mantém, né, essa glicemia baixa, ele pode apresentar sintomas mais graves, tá? Bom, então esses medicamentos como metformina,
né, que estimulam a captação de glicose, eles não são a causa de hipoglicemia, tá? Há outros causadores de hipo, né, glicemia, o próprio álcool, antibióticos do grupo das quinolonas, os beta-bloqueadores que nós vimos na aula passada, né, para controle de pressão arterial, então pode levar a hipoglicemia. Inibidores da ECA, que nós vimos na aula passada também, né, da enzima conversora de angiotensina para controle de pressão arterial, tá? Tá vendo a importância da gente fazer, ter conhecimento e fazer a junção de informações? Se o paciente está hipertenso e está usando inibidor de ECA, está usando beta-bloqueador, olha, este paciente é um candidato a fazer hipoglicemia, principalmente se ele estiver em dieta zero, né, ele estiver sem alimentação. Então, olha, nós temos que criar este senso crítico, né, e sabermos e termos este conhecimento, tá? Que, olha, eu tenho que fazer a vigilância deste paciente, né, que está em tratamento da hipertensão arterial, né, com esse tipo de medicamento. E também, né, a hipoglicemia pode ocorrer aí em doenças graves, né, como na sepse, na insuficiência renal, tá? Cardíaca, hepática, inanição, enfim, tá? Ou até mesmo em neoplasias, como no insulinoma. O insulinoma é um tipo de câncer, né, um tipo de neoplasia que vai produzir insulina, tá? A mais. Então, hoje é só o pâncreas que tem essa responsabilidade. Essa neoplasia, ela começa a produzir insulina além do pâncreas. Então, o paciente faz uma hipoglicemia, né, constante, o paciente está fazendo hipoglicemia constante, sem causa aparente, sem nenhum, enfim, né, sem nenhum histórico, né, de uso de nenhuma outra desses medicamentos. Então, é algo a ser investigado, tá? E tumores da célula beta-pancreática. Não, desculpa, não beta-pancreática, que é onde produz a insulina. No pâncreas. Conduta na hipoglicemia, né, visa restaurar o nível sérico de insulina. Desculpa, de glicose sérica, tá? Aliviando os sintomas e prevenindo aí as complicações que esse paciente tem. Então, a administração, né, mais rápida, a administração endovenosa de insulina. No paciente não diabético, né, além de não restaurar aí os níveis glicêmicos, deve-se investigar, claro, a base, né? Por que esse paciente está tendo glicose? Desculpa, não é insulina, é glicose. Restaurar os níveis de glicose. No paciente não diabético, né, então é importante investigar a causa, né, dessa hipoglicemia. Como a gente viu ali em cima, né, pode ser uma causa realmente simples, como falta de alimentação, tá? Como causas mais graves, até neoplasias. Tá? Dúvidas e perguntas sobre este tema? Peraí, entrei no errado. Não, entrei no certo, só que estava na parte errada. Nenhuma dúvida? Podemos passar à frente, então? Deixa eu rapidinho aqui só ver quem entrou depois. Ana Lara, a Débora, Jaqueline não, Louise, Michele, Priscila Rodrigues, não, Silvia, não, Tainara, sim.
Bom, então vamos lá na segunda parte, que é sobre trauma. Eu vou fazer algumas considerações aqui a respeito do trauma de forma geral, tá? E, é claro que vamos completar as informações com os vídeos e o texto que vocês leram. Sim, Elisângela, pergunte. Uma balinha. Elisângela, enquanto você está escrevendo sua pergunta, eu vou passando aqui, tá? Aí, quando aparecer, eu te respondo. Ah, bom. No caso da... É porque essa pergunta da Elisângela, diabetes gestacional, depois quando o bebê nasce, ele faz hipoglicemia. Por que disso? É porque a mãe, ela mantém sempre um nível de glicose elevado, sanguíneo. E isso influencia aonde? Influencia no bebê, né? Na concentração de glicose para o bebê. Então, quando o bebê nasce, então, encerra-se, né, o contato ali com a mãe, tá? O bebê, ele demora, o corpo do bebê vai demorar a fazer este ajuste de controle glicêmico por si só. Então aí ele faz hipoglicemia e muitas vezes repetitivas vezes até o organismo dele reconhecer e adaptar a esta nova realidade de glicose circulante. Então, muitas vezes ele tem que fazer, né, fazer maior oferta, né, de alimento para o bebê, então dar mais mamada em intervalo menor, né, ou utilizar suplemento. Claro que aí vai depender da terapêutica implementada para cada um, mas ocorre em virtude disso, ok? Bom, em relação a trauma, né? As causas, né, externas de mortalidade, aí a gente pega o trauma, violências, enfim, é a terceira causa de morte no país. No mundo não é diferente, né? Só lendo a pergunta da Caroline aqui. Um paciente com diabetes tem picos hipo e hiperglicêmicos com frequência. Pode ser somente da diabetes ou outra condição de saúde. Picos hipo e hiper. Olha, Caroline, a gente aí tem que fazer aquela questão da anamnese, o histórico desse paciente, né? Como que é a alimentação, quais os tipos de alimentos, assim, para entender quando ele faz hipo, quando ele faz hiper. Ah, ele faz hipo quando ele fica um tempo grande sem se alimentar. Ah, não, ele faz hipo quando ele faz. O paciente está quieto, acamado, não está fazendo nada e está fazendo hipo e está fazendo hiper. Né? A alimentação está sempre dada no mesmo horário, sempre balanceada, né? Está no hospital, está ofertando, ele está aceitando a alimentação. Então, assim, tem que ter um histórico ali, né, do paciente para saber entender o motivo, né, dessa hipo e dessa hiper, né, para ver se é somente diabetes ou se exige um estudo, né, para ver se tem uma outra condição aí influenciando, tá? A minha resposta é nesse sentido. Bom, então trauma. Trauma
como eu disse, causas externas de morte e mortalidade, a terceira causa de morte no país e no mundo não é diferente, né? Quando a gente avalia uma população ali de 5 a 40 anos, né? É a primeira e a segunda causa de morte, tá? E internações também, né? Porque pega uma faixa etária que está muito suscetível a esse tipo de trauma, tá? Bom, quando esse paciente, então, chega no ambiente hospitalar, a equipe responsável por esse atendimento, ela nunca pode esquecer, né, das condições ou das normas de biossegurança para o atendimento a esse paciente, das precauções padrão, né, e, claro, prevenir riscos ocupacionais aí, né, que vão fazer parte, tem que fazer parte do atendimento ao trauma. Os riscos ocupacionais no seguinte sentido, de todas as ações que estão relacionadas ao desempenho de sua função, né? Então, no atendimento hospitalar, a organização prévia da área de recepção do paciente é primordial, né? A equipe tem que estar ciente, né? Todos os materiais prontos e disponíveis para uso, né? De uma forma rápida e eficiente. Então, geralmente, na sala de emergência, né, atualmente, com a questão da regulação, né, do atendimento aos pacientes, a equipe fica sabendo antes, né? Então tá vindo uma ambulância do SAMU, tá vindo do hospital municipal, né? Geralmente, a gente não tem essa ciência, que são raros casos, quando chega o familiar ou alguém transportando o paciente e chega ali na porta do PS com o paciente já, né, inconsciente, num estado muito grave. E aí a equipe tem que fazer esse atendimento rapidamente. Mas esses são casos mais isolados. Atualmente, existe a regulação, né, dos leitos, né, dos pacientes. O Corpo de Bombeiros, o CIAT, sempre informa, né, a unidade que está vindo, né, paciente de tal e tal forma e já passa as características que o paciente tem. E aí a equipe já pode se preparar para fazer esse atendimento, né? O importante, né, é que né, os protocolos, né, norteadores das ações são primordiais. Então tem que saber, né, a equipe que vai fazer o atendimento desse paciente, atendimento ao trauma. Então precisa saber quais são as funções de cada um, né? Eu acho que eu comentei isso já numa aula anterior com vocês. Então o paciente chega, né, a parte de punção venosa, expor o paciente, né? O médico vai fazer a anamnese, claro, de acordo com o estado de saúde que esse paciente tem, né? O primeiro e primordial é a verificação de nível de consciência e fazer o CAB, né? Então, verificar a circulação, abrir via aérea, se está respirando. Identificou o paciente em parada cardiorrespiratória, a prioridade é o atendimento da parada cardiorrespiratória, né? E enquanto isso, vai se fazendo as outras ações, a punção venosa, intubação, enfim, tá? Então, a avaliação inicial, ela tem que ser feita para entender o que aconteceu, né? O mecanismo do trauma, as lesões que esse paciente tem, análise, né, de relatos e parâmetros vitais. As lesões identificadas na avaliação primária, né, devem ser tratadas rapidamente para prevenir complicações ou a morte tardia. Então uma hemorragia intensa. Ela tem que ser tratada rapidamente, porque ela pode levar à morte do indivíduo, né? Portanto, é um trabalho que requer uma equipe mínima, né, com profissionais que saibam, né, e assumam as suas funções ali no momento do atendimento. A avaliação secundária são medidas que vão ser tomadas após o controle e a estabilização do paciente. Então, a avaliação secundária é quando o paciente já está estável, o estado de saúde dele já está controlado, tá? Ele não corre risco de vida ali no momento. Se estava, já passou. Né? No atendimento primário já foi feito e corrigido todas as alterações. Então, aí, vamos captar mais informações desse indivíduo. Né? Então, um exame físico, né, cabeça aos pés, né, cefalopodal, e a entrevista, ou com o indivíduo, né, com o próprio paciente,
ou se ele está inconsciente, com familiares, enfim, ou com a equipe de suporte básico de vida que trouxe, né, com o Corpo de Bombeiros ou o SEAT, que o trouxe até um ambiente hospitalar, se for possível realizar, né, essas informações. Depois também, né, a parte, né, exame neurológico, escala de coma de Glasgow, né, aferição de sinais vitais e monitoramento, né, e a avaliação de gravidade do trauma, né, e aí existem diversas escalas que vão fazer essa avaliação de gravidade, como, né, essa escala de gravidade aí de lesão, a ISS, a escala de trauma revisada, a RTS, escala de CRAMS e a escala Apache 3. Então, são escalas de gravidade, né, que a equipe realiza, né, principalmente a equipe médica, para saber, né, a gravidade do paciente, ou a porcentagem de chance de cura. Bom, a gente vai comentar algo a respeito disso. Escala de coma de Glasgow, isso já comentei com vocês, né, numa aula anterior, né? Então, só, né, quem for o responsável por fazer a escala de coma de Glasgow, né, vai verificar, observar, estimular e pontuar. E aí, né, a abertura vai avaliar a abertura ocular, né, a resposta verbal, a resposta motora. Nunca esquecer que os locais de estimulação física é leitungueal, né, pinçamento de trapézio, tá? Pinçamento de trapézio e incisura supraorbitária. Orbitária. Tá? Então, são os locais de estimulação de dor. Nunca torção de mamilo, tá? Nunca ser realizado, tá? Em alguns momentos, a gente observa também a estimulação de dor com a estimulação aqui sobre o externo, tá? Pode ser feito? Pode ser feito, mas é uma estimulação de dor muito inespecífica no seguinte sentido. Se você quer observar a resposta do paciente a elevação de membros, tá? Como está a resposta motora, a estimulação de externo, ela deixa de desejar nesse sentido porque é uma estimulação muito inespecífica, de uma área muito inespecífica. A que o paciente pode não reconhecer, né, para fazer reflexo de retirada, por exemplo, tá? Mas vocês vão observar no ambiente hospitalar que é utilizado também a estimulação de dor no externo, tá? Tá errado? Não. Não posso fazer torção mamular. Torção mamular está completamente errado. Aí a gente tem, né, a escala antiga com a escala nova, né, que eu comentei isso já com vocês. Acho que no hospital está começando a mudar, alguns impressos ainda na escala anterior, né. Eu lembro que eu estava lá no PS e os enfermeiros já estavam começando a fazer uma mudança para a escala nova, né, mas não sei se isso já foi completado, tá? Se alguém estiver no PS aí fazendo estágio, pode até me falar se já está usando, ou em outros locais do hospital, né, se já está usando a escala nova de Glasgow, o novo impresso. Aqui são as escalas de gravidade, né, vou comentar só em relação a essa questão, né, então existem as escalas, né, de gravidade, de sedação, né, de dor, existem para passar essa informação, né, dar um panorama de possíveis gravidades ou possibilidade de cura que o paciente possa ter de acordo com o seu estado de saúde, doenças pregressas, doenças crônicas que esse paciente tem. Tá? Então, um exemplo deles é essa escala de gravidade de lesão, né, ISS. Ela vai funcionar como, né? Ela é feita aqui, ó. Então, cada parte do corpo recebe uma pontuação, né? E a gravidade e a extensão das lesões, né? Tenta quantificar a gravidade por notas de diferentes regiões do corpo. E a nota, né, vai ser feita, calculada a partir da soma do quadrado dessas pontuações. Bom, então, quanto maior o valor, maior a nota, maior é as chances desse indivíduo de morrer, né? Maior é a mortalidade. Tá? Então, a nível de conhecimento, isso aqui vocês não precisam se preocupar. Assim, essa daqui, ó, já é RTS, a escala de trauma revisada, ela usa o valor da escala de coma de Glasgow para pontuar, a pressão sistólica e a frequência respiratória.
E cada uma, então, vai receber um ponto. E depois, olha, vai ser jogado nessa fórmula aqui, ó. 0,93 vezes, né, a pontuação da escala de Combe de Glasgow. Exemplo, ele teve uma pontuação de 10. 10 está onde? Está aqui. Então, quantos pontos que ele recebe? 3. Então, 0,9368 vezes 3, mais 0,7326 vezes a pressão sistólica. Ah, estava de 80. Quanto que é? 3 também. Então, vezes 3, mais 0,2908 vezes a frequência respiratória. Estava de 9, então vezes 2. Então, a RTS vai ficar esse valor, multiplicado de acordo com os valores encontrados, né? Pela escala de Combe de Glasgow, pressão arterial e frequência respiratória. E se a RTS deu 8, por exemplo, a porcentagem aqui, agora, aqui é sobrevida, é de sobreviver. A outra era de morrer, né? A anterior era de morrer, de morte. Aqui não, aqui é de sobreviver. Então, o paciente tem uma chance de sobrevida, né, de 98,8 para cima. Tá? E, claro, quanto menor a RTS aí, menor vai ser a chance de sobrevida. Esse aqui é um exemplo, era, né, numa aula, na nossa aula presencial, a gente ia fazer essa atividade, né, aqui, né? E aí eu vou passar para vocês. Olha, então o paciente tem escala de Combe de Glasgow de 4, recebeu 4 de pontuação, ó, porque ele tem um ECG de 15, a pressão sistólica de 150, sistólica 150, então ele vai receber 4 também, e a frequência respiratória de 34, então ele vai receber 3. Joga na fórmula, vezes 4, esse número vezes 4, esse número vezes 3. 7,55. 7,55, onde que eu tenho? 7 está aqui. Então, esse paciente tem a chance de sobrevida maior que 96,9%. Certo? Escala de Krebs. Ele utiliza fatores de avaliação de circulação, respiração, se o abdômen e tórax como estão, né, se estão dolorosos ou não, a atividade motora e a linguagem, tá? E aí cada um vai receber uma pontuação, né? Então o Krebs maior ou igual a 9 indica um trauma leve e um Krebs menor ou igual a 8 indica um trauma grave. Esse aqui é aquele que eu falei para vocês, tá? A perfusão capilar, tá? Então, a perfusão capilar, né, o reenchimento capilar normal e uma pressão sistólica maior que 100. Lento e uma pressão sistólica de 85 a 100. E reenchimento capilar ausente e uma pressão sistólica menor que 65. Então, aí é a pontuação que ele vai receber. Então, faz-se a avaliação do paciente, soma-se no total, e aí, de acordo com o valor, vai ter se ele tem um trauma grave ou não. A escala Apache, né? Essa é uma escala para paciente crítico, tá? Ela é muito utilizada permitindo a comparação, né, entre grupos de pacientes de uma mesma ou de diferentes instituições, porque ela é utilizada mundialmente, a escala Apache 3. Tem por objetivo estimar o risco de o paciente vir a falecer, tá? Então, consiste em duas opções, uma escala e uma série aí de equações preditivas que podem ser usadas para estimar a mortalidade hospitalar de um dado paciente em momentos diferentes de sua permanência na UTI. Então, a escala Apache eu nem trouxe aqui, porque ela é uma série de informações e valores que vai ser utilizado e calculado para predizer, né, a possibilidade de morte para este paciente internado em terapia intensiva. Tá? Então, a escala Apache é usada somente em terapia intensiva. Aqui é um fluxograma, tá? Para essa questão do atendimento ao trauma. Então, se esse paciente chega na sala de emergência, né, vai obter e valorizar os dados da cena da equipe de APH, vai preservar o colar cervical e o decúbito dorsal horizontal, né, na prancha rígida, avaliar a responsividade, a motricidade e a sensibilidade do paciente, efetuar exame físico detalhado e considerar a gravidez em mulheres de idade fértil. Depois, né,
garantir aí a via aérea, PEV, o suporte ventilatório, se necessário, monitorar os sinais vitais, o ritmo cardíaco, a oximetria, o Glasgow, controlar a glicemia capilar, garantir o acesso venoso calibroso e coletar o sangue aí para os exames, administrar a terapia farmacológica, né, fluidos, analgésicos, hemocomponentes de acordo com a prescrição médica e manter o aquecimento corporal. Também, né, acionar o mecanismo de trauma com lesão, associar o mecanismo de trauma com lesões dos diversos sistemas corporais. A história do acidente, ela pode nos passar mais informações do que realmente nós estamos vendo. Né? Então, eu posso ver uma escoriação na área do abdômen, tá? A história, não, ele recebeu uma pancada, com um pedaço de madeira no abdômen. Então, o que eu estou vendo e o que eu obtive de informação pode me predizer a informações ou a lesões mais graves neste paciente nos sistemas corporais internos. Por essa razão que a gente não pode desprezar essa informação, tá? Do histórico do acontecimento, tá? Solicitação da avaliação de especialistas, se for necessário, encaminhar para a radiologia, né? Ou ultrassom, ou tomografia e das diversas partes do corpo. Avaliar a possibilidade de remover o colar cervical à prancha rígida, claro que isso aí vai ser feito pelo médico, né? Após os exames complementares. Realizar a mobilização em bloco e manter o decúbito dorsal horizontal se for confirmado lesão de coluna, ou ainda na suspeita de lesão, enquanto não tiver os exames complementares que descarte a lesão de coluna. Faz a sonda vesical de demora, após toque retal para controlar a diurese. Então, o toque retal é um procedimento que é feito então, no momento do exame físico do paciente, para avaliar possíveis traumas de pelve, que, claro, traumas de pelve, traumas intestinais que levem aí, né, a hemorragias intestinais graves. E aí no toque retal, tá, a informação positiva ali vai ser essa questão, né, de retorno de sangue. Outra informação também é a avaliação do tônus da musculatura anal. Exemplo, se chega um paciente com vítima de trauma, não tem, ele está sendo mantido colar cervical, prancha rígida, fez a mudança dele, né, em bloco, quer dizer, o corpo dele todo vira junto, não há torção de coluna, tá? Então, a equipe vira o paciente inteiro junto, tá? E esse paciente, até então, né, não teve a suspeita de lesão de coluna, né, de lesão de medula, e aí, quando se faz o toque retal, observa-se, por exemplo, que o ânus, né, a musculatura do ânus não tem tônus muscular. Quer dizer, o normal, né, no indivíduo, né, que está mantendo seu tônus muscular, primeiro, quando o médico vai inserir o dedo no ânus, ter uma pequena resistência e manter um tônus muscular ali no entorno do dedo do médico, tá? Agora, quando está já mais flácido, né, flácido assim, sem muscular, tá? Brincadeirinha, né? Igual quando você vai fazer cocô lá, né? E faz o corte, né, para eliminar o cocô, né? Então, aquele ali é o tônus que a gente mantém, tá? Igual também soltar um pum, né? A gente solta pum toda hora? Não, você controla, né, a tua musculatura, né? Quando você pode, você relaxa a musculatura. Músculos ali no ânus. Uma musculatura esquelética, que é do nosso controle, e uma musculatura lisa, que é do controle interno do nosso corpo, que nós não conseguimos mandar. Então, vamos pegar esse exemplo do fazer cocô. Né?
te dá uma vontade de fazer cocô agora. A musculatura lisa, que é do sistema autônomo do nosso corpo, ela vai relaxar para o cocô sair. Por quê? E o que que manda? O acúmulo ali, né, o volume, né, de fezes ali, né, no reto, né, no sigmoide, já vai estimular a eliminação. Então a musculatura lisa relaxa. Só que, gente, eu não posso ir no banheiro agora. Não tem jeito, não tem banheiro aqui. Você vai fazer o quê? Você vai você então entende, né? Não libera o cocô. Certo? Quando você pode, você vai lá no banheiro, solta, relaxa a musculatura que você controla, aí você evacua. Certo? Aqui que ocorre então no paciente que tem lesão medular, que pode ocorrer é isso. Primeiro que já pode ter indícios de fezes saindo. Tá? E quando o médico faz o toque retal, não encontra resistência na musculatura e nem tônus muscular. Ok? Só da vesical. Manter a avaliação contínua, né, do paciente, dor, a responsividade, o decúbito dorsal horizontal. Esse DBH é decúbito dorsal horizontal. O jejum e a sonda vesical, sonda nasogástrica aberta. E profilaxia e antitetânica se necessário. Toda a documentação tem que ser feita, né? Então todo o relatório de admissão do paciente, acompanhamento, isso a equipe de enfermagem tem a responsabilidade de fazer, certo? Bom, aqui tem o vídeo, alguns destaques rápidos daqui em traumatismo crânioencefálico, né? Então, diversos tipos de traumas, né? Como vocês estão vendo aí no raio-x, né? Gente, esse trauma aqui, ó, ele foi de um aluno, né? Ele estava andando de bicicleta, saindo lá de Santa Mônica, tá? E ele, na saída principal da João Naves, ele perdeu o controle da bicicleta e bateu naquelas palmeiras. Bateu de cara na palmeira lá, no Santa Mônica. E aí ele teve essa lesão aqui de afundamento, né? No crânio. Bom, mas assim, lesão que foi tratado conservadoramente. Tá? Ele não teve alteração de consciência, foi uma fratura mesmo, um afundamento pequeno ali no crânio, mas sem nenhuma sequela grave para ele, tá? Só curiosidade. Bom, então esse déficit ele pode ser temporário ou mais permanente, a depender das estruturas que são lesionadas, enfim, tá? Aqui, tá vendo a imagem aqui mudando? É a tomografia desse mesmo caso aqui, ó, que é a foto, aqui é a ressonância. Desculpa, tomografia computadorizada. E não ficou bom de ver, não. Então, a gente tem, né, tipos de lesões extracranianas que estão associadas aí ao couro cabeludo, tá? As lesões cranianas, então, que é do próprio crânio, e as intracranianas, quando envolvem as meninges, os vasos sanguíneos e o próprio encéfalo, tá? Então, aqui, né, então, as lesões extracranianas, enfim, né, as mais lesões que a gente tem que envolvem completamente o encéfalo. Tipos de hematomas. É muito importante, vocês vão ouvir, né, e se já não estão ouvindo, falar muito nesses tipos de hematomas, né? O hematoma intracerebral, o intraparencimatoso. Como o próprio nome diz, é o primeiro casinho aqui, né? É esse aqui, ó. Hematoma intraparencimatoso ou intracerebral é quando o sangue, né, saiu do vaso sanguíneo e banhou, né, a massa encefálica. Tá? Então, ó, um acidente vascular hemorrágico, um acidente vascular cerebral hemorrágico, tá? Ele vai formar um hematoma intracerebral. Por quê? O sangue vai sair de dentro dos vasos sanguíneos e vai banhar toda a massa cerebral. Mas esse hematoma também pode se formar por um trauma, tá? O importante é, ele está banhando, né? Está solto lá na massa cerebral, tá? São hematomas graves. Por quê? Geralmente o sangue
atua ou dificulta a manutenção da vida dos neurônios ali, né? E eles morrem, tá? Então, a possibilidade de sequela no hematoma intracerebral, né, é muito maior do que nos outros hematomas, tá? Então, ele é um hematoma muito mais grave. O hematoma, vamos começar do mais exterior, né? O hematoma epidural ou extradural, tá? Olha, para a gente falar desses outros hematomas, a gente tem que lembrar que nós temos da parte externa para a parte interna, né? Couro cabeludo, né? Aqui, couro cabeludo, crânio, né? O osso do crânio. Depois, 3 meninges. Na sequência, a dura mater, que é a meninge mais externa, mais resistente, mais forte, tá? Dura mater. Depois nós temos a aracnoide, tá? Por que aracnoide? Ah, porque ela, se a gente vendo ela numa real, né, numa peça anatômica, ela parece que tem vários, parece uma teia de aranha, por isso que ela recebe o nome de aracnoide. Né? Então ela tem diversas porçõezinhas ali, mas é oco abaixo dela. E é onde circula o líquido cefalorraquidiano, no espaço subaracnoide. Tá? E temos a pia mater. A pia mater é a membrana mais fraquinha, mais delgada. Tá? Ela está em contato, ela está ligada, impregnada, colada, tá? Na massa encefálica. Tá? Então, quando nós temos o hematoma epidural, prefixo epi é acima, dural, da dura mater. Então, é um hematoma que está entre o osso e a dura mater. Hematoma epidural, tá? Esse daqui, ó. Entre o osso e a membrana dura mater, tá? O hematoma subaracnoide, como o próprio nome diz, sangue no espaço subaracnoide. Então, esse sangue está ali entre a aracnoide e a pia mater, tá? E o outro... faltou um, o subdural, que eu falei do epidural, que é então entre o osso e a dura mater. Temos aí depois o hematoma subdural, que é entre a dura mater e a aracnoide, tá? Que é esse daqui, cadê? Entre a dura mater e a aracnoide, não tem nesse exemplo aqui. Esse aqui, ó. Tá? É entre a dura mater e a aracnoide, depois o subaracnoide, que é o sangue no espaço subaracnoide. Então, nesse caso, o sangue está misturado com o líquido cefalorraquidiano, tá? E o último, que é o intraparenquimatoso que a gente já viu, ok? Lesões cerebrais que podem ocorrer, né? A concussão cerebral, tá? Que é uma lesão traumática aí, realmente pela pancada que o cérebro pode levar, né? Igual nessa questão aí, né? Um acidente que eu tenha uma pancada na minha cabeça. Só que com isso, o que a gente tem internamente? O nosso cérebro, ele não está fixo. Ele está banhado pelo líquido cefalorraquidiano. Então, ele tem possibilidade ali de se movimentar. Então, quando eu tenho uma pancada, né? Porque todo objeto em movimento tende a ficar em movimento. Se eu estou movimentando, chegou aqui, eu me deparei com uma situação que impede meu movimento, mas meu cérebro tenderia a manter o movimento internamente. Então, ele vai se chocar com a parte interna da minha caixa craniana. Esse choque ali da massa encefálica com a caixa craniana pode gerar uma conclusão cerebral. Quer dizer, vai formar um pequeno hematoma local, edema local, tá? E que, neste momento, pode resultar em uma modificação neurológica temporária. Passou o edema, a pessoa volta com suas funções neurológicas normais.
O edema cerebral, Thaís, ele é mais comum no hematoma intraparenquimatoso, tá? E nesses tipos aqui de lesões cerebrais, como a concussão cerebral. O hematoma epidural, extradural e subaracnoide não gera edema, é só sangue, tá? O intraparenquimatoso não, gera edema. Então, além de sangrar, né, para banhar os neurônios, ainda tem informação de edema, e aí eu tenho um agravamento do estado, do estado neurológico do paciente. No caso mais próximo da massa encefálica. O mais próximo da massa encefálica seria o subaracnoide, mas mesmo assim o sangue está livre, não provoca edema, tá? Então, o que provoca edema é somente o intraparenquimatoso. Então, a conclusão cerebral é essa. A lesão axonal difusa. Lesão axonal difusa, vocês podem até, talvez, já ouviram falar, ou já leram um relatório, LAD, né? Lesão axonal difusa. Como o exemplo que eu dei ali, né? Da movimentação da caixa craniana, né? A pancada. O nosso cérebro, ele fica chacoalhando dentro da nossa cabeça, né? Ali dentro da caixa craniana. E com isso, você pode ter lesões de vários axônios. Então, a gente tem que lembrar que o nosso neurônio, aqui nessa imagem de cima, o nosso neurônio é composto pelo corpo celular, pelos dendritos, que é o que sai do corpo celular, e pelo axônio, que é a parte maior do neurônio. Então, quando eu tenho a pancada, esse chacoalhamento da massa encefálica dentro da caixa craniana, eu posso ter lesões de vários axônios. E isso espalhados pela nossa massa encefálica, tá? E isso, então, é chamado de lesão axonal difusa, tá? Então, são micro-rupturas ali dos axônios, né? Que compõem a substância branca da nossa massa encefálica, tá? Nos grandes tratos dos hemisférios centrais, né, e corpo caloso, que são estruturas ali, né, do nosso sistema nervoso central. Bom, então aqui, ó, tá vendo? Ó, a substância branca é axônio, a substância cinzenta é onde fica o corpo do neurônio, tá? Essa é importante a gente saber também em neurologia, né? Então, se eu olho uma tomografia, eu vejo uma parte acinzentada, uma parte branca. Eu acho que a tomografia não tem esse nível de detalhe, mas enfim. A substância branca é onde estão os axônios. A substância cinzenta é onde está o corpo do neurônio, tá? Então, no nosso cérebro, a substância cinzenta está externamente e a substância branca está internamente, tá? O que muda na nossa medula, tá? Na nossa medula, a substância cinzenta está internamente. Aqui, ó, neste exemplo, a substância cinzenta está internamente e a substância branca está externo. Quer dizer o quê? Na nossa medula, o corpo de neurônio está interno e os axônios estão externamente. Então, há essa mudança de ordem, tá? Então, quando eu olho na nossa cabeça, na nossa massa encefálica, né? Eu tenho ali corpos de neurônio externamente e axônio interno. Quando eu olho na medula, eu tenho ao contrário. Lesão axonal difusa. As lesões de base de crânio, né? Então, lesões que acontecem, né, acometem a base aqui do crânio, tá? Geralmente, esse paciente, ele já chega, ou ele pode chegar com esses sintomas, esses sinais bem característicos, que é o quê? O hematoma retroauricular, tá aqui, ó. Então, aqui atrás da orelha tá com hematoma, tá? Que é o chamado sinal de batalha. O hematoma periorbital, o olho de guaxinim, essa visão aqui abaixo, ó, tá? Então, eu coloquei o guaxinim aqui, né? Por que fala de olho de guaxinim? Porque fica com hematoma no entorno do olho, realmente lembrando um guaxinim, tá? Otorreia,
né? Então, quer dizer, saindo líquor cefalorraquidiano pelo nariz e rinorreia. Desculpa, falei errado. Otorreia, ouvido, né? Saiu, né? Líquido cefalorraquidiano pelo ouvido ou rinorreia, líquido cefalorraquidiano pelo nariz, tá? Tratamento. Então, as lesões vão ser de acordo, né? As manifestações que esse paciente vai ter vai ser de acordo com o local onde foi a lesão, né? Então, podendo influenciar a parte motora, pensamentos, áreas sensoriais, visão, respiração e batimentos cardíacos, audição. Então, porque cada parte do nosso corpo, cada parte do nosso encéfalo, né? Dos lóbulos cerebrais tem uma responsabilidade, né, de interação no nosso corpo, de funções. Então aqui, né, pela escala de Coma de Glasgow, né, então um TCE grave é um TCE de 3 a 8, de 9 a 12 é um TCE moderado, de 13 a 15, de acordo com a escala de Coma de Glasgow, é um TCE leve. Trauma de tórax. O que eu quero destacar aqui? Então, nos traumas de tórax, né, a gente tem sempre, porque como o tórax ele envolve estruturas internas, a gente tem sempre que suspeitar, né, de sinais externos que podem ter levado a lesões internas graves, né? Então, as lesões internas aqui mais graves vão ser relacionadas aí à própria lesão do pulmão, do coração, né? Levando aí a hemotórax, a pneumotórax, a tamponamento cardíaco. O que é tamponamento cardíaco? É quando eu tenho uma lesão ali nos vasos do coração, que irrigam o coração, né? Principalmente lesões venosas, né? Que o sangue começa a acumular entre o coração e o pericárdio, tá? E esse sangue, ele vai ocupando o espaço que o coração deveria ocupar no seu movimento de contração. E ele vai chegar no momento em que ele pode parar de contrair, porque ele não tem mais espaço para fazer os seus movimentos de contração devido à tamanha quantidade de sangue ali no espaço pericárdico. E aí, então, a gente chama de tamponamento cardíaco, tá? Na criança, o trauma torácico pode ser, né, pode passar bem despercebido, né, porque o gradiado costal, né, ele é bastante flexível. Então, ele pode ter sofrido um trauma muito grave que lesionou internamente, mas não teve lesão de costelas, porque as costelas, né, são bem flexíveis, tá? Mas você pode ter uma lesão interna grave, né, de lesão pulmonar grave, com sangramento e desenvolvimento de hemotórax. Hemotórax, sangue dentro do tórax. Pneumotórax, ar dentro do tórax, tá? Os traumas torácicos podem ser abertos ou fechados, né? Então, né, aberto quando você tem um ferimento penetrante, né? E claro, fechado quando você teve uma contusão ali no tórax, mas levou-se às lesões internas aí grave, mas não houve a comunicação com o meio externo, né? Então aqui, né, trauma aberto, tá? Então ferimentos por arma branca, tá? Ferimentos por arma de fogo também vai dar trauma aberto, né? Trauma fechado, geralmente esmagamento, né? Então aqui, um pneu passou em cima da pessoa, né? Então, não lesionou, não abriu, não comunicou, mas claro, você teve lesão de gradiado costal e pode ter lesões de estruturas internas graves, né? Aqui, lesão pelo próprio cinto de segurança, tá? Hemotórax, então sangue dentro ocupando, né, o espaço que seria ali para o pulmão, né, se expandir. E pneumotórax também, agora o ar está acumulando, né? Então, uma comunicação que se faz, né, uma perfuração no tórax, né, o ar começa a entrar para dentro do tórax e ocupar o espaço do pulmão. Como tratar? Dreno de tórax. Então, aqui o fluxograma do tórax, também do atendimento ao tórax, né? É mais ou menos, né, no mesmo pensamento que a gente teve lá, né, da sistematização do tórax, tá?
da sistematização do trauma, desculpa. Dreno de tórax é um tratamento, né, indicado aí, tanto para hemotórax quanto para pneumotórax, tá? Traumas abdominopélvicos, né, também, né, são traumas que a gente tem sempre que suspeitar de uma lesão de vísceras internas, e quando lesionados internamente, né, pode haver sangramento interno grave com morte muito rapidamente, a depender das estruturas lesionadas. Então, o paciente que chega com histórico, né, de dor abdominal, de lesões abdominais, seja lesões abertas como lesões fechadas, a equipe da sala de emergência tem que suspeitar de lesões internas graves, tá? E, claro, a suspeita, né, e o tratamento imediato para esse paciente. Nesses casos, para investigar, né, lesões de ruptura grave, né, de vísceras internas, principalmente no trauma fechado, pode fazer, né, a laparotomia, né, que é uma pequena incisão que o médico vai fazer ali, né, no abdômen para ver se tem o achado de sangue saindo, né, da cavidade abdominal, para se identificar lesões de vísceras internas, como fígado, baço, intestinos, enfim, tá? Que é importante a gente saber, né, a divisão do abdômen em 4 quadrantes, né, para estar situando principalmente os órgãos que estão relacionados a cada quadrante, tá? Então, aqui no quadrante superior, né, então os arcos nos quadrantes superiores, né, contém estômago, diafragma, fígado, baço, o cólon transverso, né, como que é aqui, né, no quadrante inferior, rebordo costal, o púbis, ilíaco, né, intestino delgado, tá? Na parte pélvica já, né, reto, bexiga, vasos, na mulher, né, útero, enfim. Então é importante nós sabermos tanto em 4 quadrantes como em 6 e 9 regiões. Tá? Então, se o paciente, até mesmo para vocês, né, indicarem lesões, hematomas, curativos, drenos. Onde que está o dreno no paciente? Ele está no flanco direito. Então, é uma região mais específica, tá, do abdômen. Do que você falar que ele está com um dreno no abdômen. Tá, em qual região do abdômen? Não, sejam mais específicos. Então, no mínimo, em 4 quadrantes. O ideal, vocês saberem aqui em 9 regiões, tá? Hipocôndrio direito, né? Epigástrico, hipocôndrio esquerdo. O que significa côndrio? É cartilagem. Hipo é abaixo, tá? O que a gente tem cartilagem aqui? A cartilagem das costelas, ó. Então, hipocôndrio abaixo das costelas, né? Abaixo da cartilagem à direita, abaixo das cartilagens à esquerda, tá? Do centro aqui tem o estômago como referência. Então, o estômago está no mesogástrico. Acima é epigástrico e abaixo é hipogástrico, tá? A 7 e a 9, né, é relacionado à crista ilíaca, tá? Se eu tenho a crista ilíaca aqui do osso, um espaço, né, ali próximo seria a fossa ilíaca. Então, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, tá? E aqui os flancos, que é o espaço livre de osso, tá? Então, flanco direito e flanco esquerdo. Bom, lesionar. Também pode ser classificado como aberto, né? Como tem penetrante, né? Ou também fechado, né? Com lesões internas graves, tá? Então, aqui, né? As lesões que a gente possa ter, né? Lesões trauma aberto, lesões graves fechado, tá? Lesões do próprio diafragma, né? Que pode, olha, as vísceras internas podem subir para o tórax, tá? Lesionou aqui o diafragma, então o estômago, né? Intestino sobem para a cavidade torácica, tá? Então, lesão interna grave que a gente talvez pode não perceber isto por sinais externos, né? Mas sim com o histórico o histórico do paciente, do acidente.
Fratura de quadril e pelve são fraturas graves que podem levar ao choque hipovolêmico, tá? Principalmente pela perda de 1.500 até 2.500 ml de sangue, tá? Rapidamente. Por quê? Pelas múltiplas lesões vasculares na pelve, que é altamente vascularizadas. Então, a gente tem sempre que suspeitar de lesões graves quando a gente tem suspeita de trauma pélvico, tá? Bom, vou parar por aqui, né? Na semana que vem, eu acho que o assunto é menor, eu continuo essa parte do... Eu acabei? Ah, não, eu acabei, né? Tórax, pelve. Ok, bom. Bom, todo mundo cansou hoje? Perguntas? Perguntas? Bom, gente, não tendo perguntas, vou aguardar mais um pouquinho. Muito conteúdo, né? O bom era estarmos dentro de sala de aula, mas enfim, né? Não podemos, vamos trabalhando por aqui. Então, estou disponível mais uma vez, né? No Whats, no e-mail, né? Eu vou colocar o vídeo lá também, né? Dessa aula de hoje lá e dúvidas que vocês tiverem, vocês vão me perguntando, tá bom? Então, agradeço a participação de todos vocês, tá? Até semana que vem. Grande abraço, tá? A todas vocês, a todos vocês.